28 de abril de 2023. Aqui estamos mostrando por que o Evangelho de João é tão diferente. Vamos falar em particular hoje sobre este Evangelho porque foi escrito por um espírito que conhecia muito das verdades fundamentais que a gente tanto fala. E ele fez da obra dele, o Evangelho segundo João, um legado para nós, para que a gente possa ter explicação fundamental das coisas acontecidas. Cada frase tinha um ensinamento por trás, uma explicação, até uma atitude de Jesus, ele explica, ele descreve a vida de Jesus já como modelo de conduta, ele já posiciona diferente, é uma verdadeira aula, esse evangelho. Então, nós vamos para o ano de mais ou menos 95 e 100, ele não escreveu este evangelho imediatamente ao desencarne de Jesus. Ele acaba indo com o tempo para Éfeso, provavelmente foi em Éfeso que ele escreveu este evangelho, entre esses anos de 95 e 100, ou seja, quando Jesus teria 100 anos, lá na Turquia. Então, o foco que nós vamos perceber é que são feitos mediúnicos, provando que Jesus é, sim, o Messias, porque as pessoas precisavam acreditar, naquele tempo muita gente não acreditava, não era ele não. Então ele mostrou muitos fatos, mostrou que ele era judeu, que ele era, não é alguém que veio de longe, ele era respeitador das festas, ele comparecia nos templos, por onde ele estava, enfim, e nós vamos então entender este evangelho melhor, inclusive mencionando frases que foram inseridas que de jeito nenhum teria sido ele que escreveu. É importante isso. João Evangelista é conhecido entre os 4 animais que representam os evangelhos, ele é a águia, porque ele fala justamente sobre o princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Verbo é ele, Jesus. Verbo já mencionamos tempos atrás, em outras instruções é aquele que fala. Verbo é a parte importante da frase, então, como Deus não se manifesta individualmente, Jesus se fez verbo da fala de Deus. Então, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele. Por isso que ele falou antes que esse mundo fosse, eu já era. Ele participou de quantos milhões de anos lá para trás? Bilhões, quem sabe? Participou da turma construtora do planeta, dos condutores das humanidades que foram chegando, ele foi guiando essas legiões. Ele já era cristificado, olha o tamanho espiritual, quando iniciou o trabalho para para adensar, para dar corpo a esse nosso planeta, como verbo, delegado de Deus. Então, nós temos no capítulo 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz dos homens é o que resplandeceu nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Veja o jeito dele escrever e fazer bem a diferenciação entre luz e treva, porque um dia Deus falou Fiat Lux, se faça a luz. E as trevas não entenderam porque entre espíritos com tamanho, que brilham e enxergam e fazem, e os que estão na treva ainda tem muita diferença. Os que estavam na treva não entenderam, já eram seres animados, já eram
humanos começando, sim, por que não? Depois da evolução se fizeram presentes na candidatura de serem cada vez mais e mais humanos, mais evoluídos, mas eles não conseguiram entender por muito tempo, as vezes que Jesus veio à carne. Mesmo agora, 2000 anos depois, quanta gente ainda pensa que o Jesus foi um filho especial. Que foi isso? Um filho especial, uma fornada especial de espírito que Deus enviou para ser mártir? Vamos entender que não é bem assim, não. Ele veio para trazer justamente o conhecimento que é luz, que nos faz brilhar. Onde tem luz, não tem mais treva. Então ele vem como luzeiro, farol desta humanidade também, como sendo exemplo. Exemplo que de 2000 anos para cá está de pé ainda e nunca mais vai deixar de ser exemplo, porque por muito tempo ainda muita gente não vai conseguir entender a linguagem do amor, tudo aquilo que ele fez. Vão ter que mudar, rastejando, andando, mas vão ter que reconhecer: Jesus é o modelo e todos terão que igualar. Então, por isso mesmo que ele precisou ser, ter um evangelho que descrevesse muito bem esta parte espiritual dele. Não só fatos, mas a parte espiritual. Vamos falar do predecessor dele, o João Batista, eram primos, lembram? Tem também no capítulo 1, colocando tudo quanto cercava Jesus, tudo bem explicadinho. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João, o Batista, não o evangelista que está escrevendo. João Batista veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos crescem, acreditassem, entendessem por meio dele, João Batista. Então ele falava, atraía pessoas. No Velho Testamento está, Elias voltaria, ele próprio, Elias é o próprio João Batista. Então ele veio para servir de, digamos, assessor de Jesus, trabalhou muito as mediunidades de muita gente para estarem perto de Jesus. Malaquias, ele foi também Moisés, caso vocês não lembrem. Mas em Malaquias, o Velho Testamento fecha com a promessa de Deus, do Senhor do Senhor Jeová, falando: eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para não acontecer que eu venha e fira a terra com pragas. As pessoas ainda não entenderam a doutrina e tudo que tiver que acontecer vai. Se não houver harmonia, vai ter que haver pragas, acontecimento cataclísmico que possa abalar a consciência dessa humanidade. É hora da evolução. Então, de João Batista também ficou dito que era Elias a vir de novo para aplainar o caminho do Senhor e endireitar suas veredas. O Velho Testamento está cheio de avisos que Elias voltaria. E ele voltou como João Batista, falando antes, sendo muito rigoroso e ensinando e batizando com água para atrair as pessoas para um conhecimento maior. E ele avisava: eis que virá outro. Muito bem. Nós temos ainda no capítulo 1 que João Batista estava dito que ele era
Elias a vir de novo, que é uma frase que nos ajuda a conversar com aquelas pessoas que não acreditam em reencarnação. Como viria Elias de novo? Reencarnando. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foram trazidas por Jesus. Lei, graça e verdade. O tripé por onde foi construído o patamar da doutrina inteira. Então, hoje sabemos que a revelação que Jesus deixou foi através dela que viria o conhecimento da verdade. E a verdade, ela é chamada de fogo. Também nas comparações, fogo, luz, candeias acesas, que a candeia acesa por fogo ilumina, responsabiliza, por isso ela é fogo. Ela é a verdade. Muito bem. Ainda no capítulo 1, mas a todos que o receberam, ele deu o poder de se fazerem filhos de Deus. Leia com atenção isto. Ele deu o poder de se fazerem filhos de... Então, quem conheceu Jesus não era filho de Deus antes. A gente tem que ficar esperto para ler certas frases e falar, epa, como assim? Fazer filhos de Deus todos aqueles que acreditam no seu nome. Parado mais uma vez, acreditar no seu nome. Primeiro, filhos de Deus, todos somos, o desencarnando ou encarnando, infinito afora, em todos os planetas. Cada planeta é habitado por uma humanidade cheinha de filhos de Deus. Mas tudo vem de Deus, é normal evoluir e tal. Mas fazer alguém mais especial, porque conhecer Jesus, quando veio, ele se fez carne, mas ele veio para aquela região do planeta. Depois foi espalhada a notícia de que ele veio através da Bíblia e tem ainda hoje lugares no planeta que não conhecem a Bíblia, não reconhecem como livro sagrado, não se interessam por ela. E por isso deixariam de ser filhos de Deus. Vamos aprender a ler as coisas com os devidos pesos. Para alguns foi dado conhecerem, aquele povo foi destinado para espalhar, espalhado já foi, e tudo tem uma razão de ser. A gente quer ser especial perante Deus, é só caprichar no comportamento dentro da lei. Muito bem. Ainda no capítulo 1, nós temos a frase, o verbo se fez carne, habitou entre nós, o que foi um dado muito difícil na vida espiritual dele, porque depois de ter o tamanho que ele já tinha e tem, cada vez maior, se fazer carne é um processo doloroso. Mas nós vimos a glória, e a glória como filho unigênito. Gente, unigênito ou foi mal traduzido, ou está querendo diversificar, ou não sei qual é o parâmetro, mas unigênito significa filho único. Se ele é o filho único, somos o quê nós? Ele não se fez carne, ele usou um corpo de carne. Para quê? Ele, já cristificado, já diretor do planeta, fizesse a missão com a qual ele foi ungido. Então, lendo de novo, nós vimos a glória como de um filho ungido, o que é maravilhoso. Deus ungir alguém para uma tarefa, e ele vem e cumpre com aquelas maravilhas que ele fez, que o pessoal chama milagre, que hoje a gente sabe que é mediunidade posta em prática. Muito bem. Então, eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, como assim? Deus manda um filho,
e ele vem, tira o pecado do mundo, acabou, e eu posso fazer tudo o que eu quero, não preciso da lei mais. Como explicar isto? Não faz o menor sentido, não nasceu, nem jamais nascerá ninguém que vai tirar o pecado do mundo, a não ser nós mesmos. De acordo com as obras que a gente praticar, um dia lá para frente, depois desse cataclismo, as coisas começam a melhorar, a segunda metade evolutiva vem, o comportamento vai melhorando cada vez mais, e o pecado vai embora sim, mas por decisão dos atuais pecadores. Cuidado, muito cuidado com entender e transmitir. Se a gente entender que, tirando o pecado porque ele trouxe o molde, o modelo de como agir e eu copio, e começo a agir sem pecado, vá lá. Mas eu acho que as pessoas não entendem assim, enfim. Aí, um dia, em outra frase, ele pronuncia: aquele sobre tu vires descer o Espírito, que é aquela pomba, que simboliza o Espírito Santo, e repousar sobre ele, esse é o que batizará em Espírito Santo. João Evangelista escreveria isto? Esperar um pombo descer para que todo mundo soubesse? Será que quem convivia com ele já não saberia, porque eram todos parentes de essênios, todos eles muito médiuns, só que dentro de casa o essenismo era fechado? Então, João Evangelista saberia muito bem dizer com palavras, isso aqui está com um cheirinho de inserção ou adulteração, porque João Batista era primo de Jesus, sabia direitinho que ele era o Messias e que teria que haver um sinal para que os demais soubessem, é ele sim, porque tinha profecia. E a profecia tinha que se cumprir. Mas depender de que João Batista soubesse através desse sinal, não deu. Eles eram, as famílias de cada um dos dois, eles sendo primos, lembram que Mãe Maria foi visitar a mãe de João, minha prima. Então, eles cultivavam a revelação juntos, eles sabiam. Então, tanto é que João, já no capítulo 2, inicia a vida pública de Jesus, quando ainda não era nem para ser pública. É ele que escreve da água feito vinho, dizendo que Mãe Maria não, ele não queria que Mãe Maria falasse e fizesse isso de forma pública, porque ainda não tinha chegado sua vez de ir para as ruas, colocar seu exemplo diante dos homens. E João, então, evangelista, usa esse fenômeno mediúnico, sempre muito calcado em fenômenos mediúnicos, para mostrar que ele tinha o espírito de dons e sinais sem medida. Não era só cura, era também transfiguração de elementos normais, água para vinho, na festa do casamento. Então, é aí que começa o Evangelho, a Boa Nova. Ele já escreveu antes aquela parte de quem era Jesus, mas a parte pública inicia em João nesse dia. Por quê? Porque ele queria explicar que os dons mediúnicos seriam o instrumento que Jesus usaria e usou para penetrar no meio do povo, se fazer visto. Todas as mediunidades eram para chamar a atenção, sim, para que conhecessem os dons e ver os dons sendo usados sagradamente, de graça, para o bem do próximo. Aí vem aquela célebre cena, também no capítulo 2, que ele chuta o pau da barraca de vários, vamos dizer, vendedores no pátio do templo.
Sim, ele fez isso. Todos? Não, não todos. Os que vendiam bois para serem assassinados, em templos, os que vendiam pombos para serem adorados, aqueles que cambiavam dinheiro para viagem, que você precisa levar dinheiro de outro lugar, esses ele derrubou, porque estavam no templo, isto não é lugar para isso. Tinha o mandamento: não farás imagens para adorar, e aí tem bichos. Ele não andava com os do sinédrio, ele não andava com fariseus, com os saduceus. A prática de Jesus foi no meio do povo, e na hora dele derrubar todos estes, ele poupou as viúvas que vendiam bolinhos, que vendiam comidinha, alguma coisa para seu sustento. Vamos entender direito. Tanto é assim que João colocou mais frases sobre renascimento. Se ele falasse com qualquer outro essênio, por exemplo, Jesus fala, como ele tanto falou com os próprios apóstolos, era essênio conversando com essênio, alguém poderia dizer isto é mentira. Mas Nicodemos, fariseu, para ele Jesus falou: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele pronunciava para o povo: nascer de novo. Então, justamente esse, escutou que teria que repensar a idolatria, as coisas que os sinedristas faziam, assim, para uns argumentos estranhinhos para convencer aqueles discursos de políticos, sabe? Contra, contra os dons mediúnicos. Então, quando todo mundo souber que o evangelho não é obra escrita, prestem atenção que João escreveu, claro, mas a gente aprende que o evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus, é atos praticados, aquilo que ele fez no meio da rua. Isso é a doutrina de Deus. Saber é uma parte, colocar em prática é a continuidade. É a segunda parte do mesmo conjunto. Então, no capítulo 3, a gente tem uma frase que dá vontade de chorar. Porque assim amou Deus ao mundo, e lhe deu o Filho unigênito, essa parte eu já falei, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Já entenderam que é um absurdo que está incrustado aqui. Ele não é unigênito, já foi falado, mas vai ser julgado aquele filho que não crê. É um erro aquilo? Não crê hoje, mas amanhã, em outra encarnação, aprende, reconhece, muda. Aquele que erra vai pagar até o último ceitil, retoma e vem glorioso. Hum, Como assim? A lei de equilíbrio não é levada em conta? Então, vamos relembrar que tem grandes proporções da Terra que nem sabem de Jesus, e nem por isso Deus é menos pai deles. Filhos amados, como é que é o comportamento deles? A criação é infinita, vamos mais longe? Quantos mundos, quantas humanidades? Todo mundo filho de Deus, cada um teve o seu Cristo que deu o exemplo de conduta. E só Jesus é o que precisa ser entendido e crido. E ele que não esteve, porque se tivesse feito uma viagem em redor do planeta inteiro, vá lá que uma frase mais ou menos, mas 2000 anos atrás, só num cantinho do planeta, ele deixou tudo bem testemunhado diante daqueles que espalhariam. Vamos acender o desconfiômetro do
como é que eu posso falar? Do ouvido crítico, sabe? Muito bem. No capítulo 3, então, tem uma frase que preciso explicar. Ou tem muita gente que leu e não percebeu. Passado isso, veio Jesus com seus discípulos para a Judéia, é aquela cena lá do barraco. E ali se demorou com os seus apóstolos e batizava. Mas espera aí, quem batizava não era João Batista? Ele jogava água nas pessoas para curar. Ele não era batizador. Usava água sim e outros elementos da natureza, eles usavam muito lama, que absorvia efeitos daninhos, até hoje, né? Absorve energias negativas. Ele é normal, os essênios ensinavam a fazer isso. Agora, para o espírito vir a ser puro e sábio, não era batismo, ele ensinava que o caminho é, e a lei determina, moral, amor na conduta, quanto ele não falou, a revelação que ele deixou, os dons trabalhando, abrindo os dois planos da vida, revelando tanta coisa que a gente vai aprender, portanto, a gente vai progredir com sabedoria, com virtude no comportamento. Isso sim. Mas Jesus não batizava, tá? Essa frase também tem a gente não sabe, incrustação, erro de tradução, enfim, não é certo. João Evangelista não teria escrito isto. Outra também é, na sequência, o que recebeu seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Como assim? João Batista nunca diria que estou confirmando que Deus é verdadeiro. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele vai permanecer. Uau! Não, João Evangelista não teria escrito uma coisa dessas. Porque que Deus é esse que tem ódio? E para sempre? E a justiça divina não cobra do errado e depois não dá novas chances? É amor total? Deus é amor total. Cuidado, não é não? A água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água para que salte para a vida eterna. Aí não é água, água, H2O. Estamos falando da água da vida, água da eternidade, é uma linguagem dos essênios que mata a sede, como já foi falado quando ele esteve com os samaritanos no poço, a água que eu ofereço para a samaritana, né, que ele estava oferecendo, tira a sede para sempre, ela fala, eu também quero. É a água da vida, é a água do conhecimento, é de poder penetrar na maior sabedoria que Deus oferta. Então, isso é conhecimento da verdade que livra, não é água, tá bom? Senhor, pelo que vejo, tu és profeta, alguém que trabalhou, que ele fez alguma coisa. A viúva no poço falou, vejo que tu és profeta. Naquele tempo, profetizar era vidente ou homem de Deus. Isso era o reconhecimento de que existia ali uma faculdade que fazia com que este espírito falasse, comungasse, entrasse em contato com o mundo espiritual. Foi isso que ela quis dizer, tu és profeta. Hoje a gente deixa essa palavra mais para aquele que vai falar do futuro, profetizar, mas profeta tem esse sentido de ser um portador de dons, ok? E para nós, e na época lá, vidente, como hoje nós usamos videntes, clarividentes também. Já no capítulo 4, temos a frase, vós adorais o que não conheceis.
Nós adoramos o que conhecemos, porque dos judeus é que vem a salvação. Samuel já tinha feito grandes maravilhas, foi um grande vidente, e depois dele foi um arraso. Os profetas começaram a sofrer perseguição de morte. Se não fosse os essênios mantendo em termos secretos o cultivo do conhecimento divino, até que chegasse o dia de Jesus encarnar para entregar, porque todos sabiam que viria o Messias e entregaria os dons para toda a carne. Então foram os essênios que cultivaram muito isso. Então Jesus é um essênio, é profeta, e ele afirmou que conheço e adoro o certo, não o que é duvidoso. Então, ele mesmo fala que Deus é espírito e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Vejam, Deus deve ser adorado em espírito e verdade. E espiritismo que a gente tem hoje é a restauração de tudo isso. Nós divinistas sabemos que tudo foi restaurado daquela época. Então cá estamos nós, adorando de forma certa, e deixou de ser de portas fechadas como o essênio fazia. Os essênios se reuniam muito secreto. Deixou de ser e abriu a partir de Jesus. Ele diz, Jesus, eu vos enviei para colher aquilo que vós não trabalhastes, outros foram os que trabalharam. Sim, o que ele está falando para colher os antigos semeadores são os patriarcas e os profetas da antiguidade. Tanto é que alguns dos apóstolos, hoje a gente sabe, que eles são os profetas de antigamente que voltaram. Isaías, foi o Lucas, que é o doutor Bezerra, muitos reencarnaram, muitos. João Evangelista foi o próprio Samuel, e foi Eliseu depois de Elias. Então, não vou me estender, mas sim, colheram o que não trabalhastes. Parece estranha essa frase, mas ela tem um mundo de conhecimento doutrinário. Isso mesmo. Porque agora, os samaritanos falando, agora sabemos que o Senhor é verdadeiramente o Salvador do mundo. Porque nós mesmos o temos ouvido. Ele ficou 2 dias na Samaria. Era um lugar que não queria nem deixar entrar, e aquela viúva permitiu que ele entrasse. Que as pessoas chamassem, porque ele fez a psicometria dela. E ela ficou tão assim, chamou todo mundo. E eles falaram, agora sabemos que é o Senhor mesmo. Quem sabe dizer o que aconteceu lá naquele vilarejo para que este homem tivesse pronunciado isto? Mas ficou o testemunho, João Evangelista, que estava junto, deixou colocado no capítulo 4, 42. Uma frase que explica muita coisa e que é a realidade para muitos profetas é: um profeta não tem honra na sua própria pátria. Justo de onde Jesus vem, a família dele vem, não gostavam dele. Como pode? Não aceitavam que era ele. Em João 4, ele deixa esse fato, porque os próprios irmãos dele não acreditavam nele, mas quando ele desencarnou, passaram a ser grandiosos seguidores e espalhadores da doutrina. Então, o mundo é muito ignorante, só vê o exterior, porque uma pessoa que nasce ali perto, brinca, conversa, cumprimenta, como pode ser o grande Messias? Que se espera de um Messias? Então, o Espírito Santo soprou onde quis, encarnou onde encarnou, é quem é,
E hoje o mundo já sabe disso. Uma parte do mundo, porque o mundo inteiro ainda também não sabe disso. Outra parte, no capítulo 5, nós vamos lembrar que aquela pessoa que estava numa cama, completamente aleijado, não conseguia correr quando a fonte agitava as águas. Jesus chega lá e a água se movendo, João Evangelista escreve, é um anjo que descia, um anjo do Senhor que descia de tempo em tempo no tanque e movia as águas. O que é esta frase tão simples? Antes está lá e cada vez que as águas se moviam, que sabor é esse de milagre? Tem um espírito trabalhando para que isso aconteça, são as mediunidades para chamar a atenção. E Jesus falou: levanta e anda. Ele vai até a água, sara, e aí então ele é questionado: levantou sua cama, hoje é sábado? Não é permitido a você levantar a cama. Oi, este homem nasceu com as pernas deformadas. Por Jesus ele pôde andar, levanta e anda. E agora vem com essa coisa de hoje é sábado, não pode? E se fosse você? Enfim, a diferença está entre quem conhece as leis, de fato, o amor sublime que tem por trás das leis. Para Deus não tem superstição, isso pode, isso não pode. Sábado é aquele dia de descanso. Não é porque tem o nome de sábado, tira um dia diferente. Porque senão uma grávida não teria um médico que ajudasse. Hoje em dia, no médico, pronto, caí, machuquei minha perna e hoje é sábado, ninguém vai costurar. Essas coisas têm que ficar para trás e conhecendo Deus mais profundamente, a gente vai saindo desses exteriorismos, se é superstição talvez, um ritual que é obrigatório, enfim, Deus é acima de tudo isso. Isto é verdade para um povo, mas não é para todo o mundo, e Deus é Pai de todo mundo. Todo. Os mundos todos têm como Pai o nosso Pai, Deus. Aí Jesus veio trazer a conscientização das coisas erradas e depois que eu errei, o que eu faço? Olha que frase que João coloca para dar alívio. Não peque mais, vá e não peque mais para Maria Madalena quando ela foi apedrejada, para que não te suceda alguma coisa pior. Veja a oferta, vai e não faz mais, porque pecar em cima de já ter sido libertada ali daquele horror, está liberta de uma surra, de um apedrejamento, e voltar ao erro, então Jesus veio trazer a consciência das pessoas de que existe no amor infinito, na lei de Deus de harmonia universal, aquelas frases que determinam fenômenos do tipo nascer com corpos diferenciados, problemas de fala, mentais, porque há uma causa para cada efeito. E é por amor. Deus é infinito amor e é justiça infinita também. Não peque mais. Reconhecer o que é erro, não olha para trás, vida nova. Na sequência, no capítulo 5, porque tudo o que fizer o Pai também faz o Filho igualmente. Oi? A verdade que manda que a cada um se dê o devido a cada um. Deus é um só, mas os Cristos são muitos. Imediatos de Cristos tem mais ainda, e feliz é aquele que entende que precisa fazer sua parte. A parte que te compete, faz o que te compete.
Então vai receber a cada um o devido. Sim, mas, um dia chegaremos a ser semelhantes a Jesus, por exemplo, mas enquanto não, vamos evoluindo. Não é bom pretender ser o que não é, uma frase desta conduz. Contradição que puseram na boca dele, é necessário dizer, e não pode ser de Jesus essa contradição. Esse capítulo 5, o 6 tem 5, 6 e uma parte do 7, muita coisa que, sabe como o caipira diz, não orna. Jesus não teria dito, mas como a gente sabe que a Bíblia foi adulterada, foi ajustada, muita parte foi escrita por memória, então sim, vamos enfrentar que esse pedaço eu leio, mas eu não acho que foi ele, porque não bate com o infinito que Deus é, em termos de amor, justiça, inteligência, acima de tudo, inteligência. E chamando os filhos para serem iguais. Então, aí, justamente aí, posso dizer: olha, eu imprimi uma folha. O Evangelho de João coloca muitos momentos onde Jesus diz: "Eu sou", para conscientizar o leitor. No capítulo 6 já começa 2 vezes, depois vai para o capítulo 10, 11, 8 bastante vezes, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jesus dizendo: "Eu sou", e por quê? Aquele que conhecer todos os "eu sou" e entender a explicação que ele dá, não vão ler. Falei o número dos capítulos, é procurar onde está o "eu sou", no Evangelho de João. O que quer dizer "eu sou o pão da vida"? O pão da vida, o pão nos mata a fome. Ele trouxe a doutrina. Busquem, ele explica. Eu sou, também ele fala, eu sou o pão que desceu do céu, ainda no capítulo do céu, 6. Sim, ele é o verbo, ele traz a doutrina. Aí vem eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, é nós, o bom pastor. Bom pastor também tem dá a vida pelas suas ovelhas, eu conheço minhas ovelhas, tem mais algum, assim, do 10 tem três vezes que ele fala, eu sou o bom pastor. Aí vem eu sou a videira, o pé de uva, o uva, que é o símbolo da fruta que a gente colhe no alto, para transformar e distribuir aqui embaixo, esse conhecimento doutrinário. Eu sou a videira. Eu sou o pé que dá a uva, o conhecimento doutrinário. Meu pai, Deus, é o lavrador. Tem mais, eu sou a videira, vós sois as varas que dão sustentação à doutrina. Vara, que ele quer dizer, é o tutor que deixa os pés das uvas em pé para darem a fruta. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se a gente quiser dar sustentação para a doutrina, sim, seremos as varas da doutrina. A porta, se alguém entrar por mim, vai se salvar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, porque quem me seguir em exemplo. Eu sou aquele que testifico de mim, eu dou testemunho de mim. E Deus testemunha a mim. Ele também me dá testemunho de mim, porque ele me enviou. Fui eu que ele me enviou. Eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a luz, luz, luz. A luz do mundo, para que ninguém fique na treva. Esta é a frase que ele fala. Quem me segue não andará nas trevas, eu sou a luz. E uma frase que até dá dor no coração, quando levantardes o Filho do Homem, ou seja, quando ele for para a cruz, conhecereis que eu sou o Messias.
e que nada faço por mim, mas falo como meu Pai me ensinou. E vós que me chamais de mestre e senhor, eu sou. Sim, eu sou. Então, João Evangelista, muitas frases que ele devia falar sempre muito, e que os demais evangelistas não colocaram, ele fez questão de colocar. Tudo isso, essa série, para que a gente entenda bem, que é pelo exemplo posto em prática, que não é crer e pronto, estou livre. Exemplificar, copiar, olhar bem, ler mas leia para aprender. Então, desde que deram para trás, muitos dos discípulos dele desistiram de ser discípulos. Os outros não falaram isso, mas João o Evangelista fez questão de falar por que seria que já não andavam mais com ele. Justamente por causa disso, uma coisa é falar bonito, falar sobre Deus, nossa, que lindo, isso sim. Agora, só crer, não, tem que ser colocado em prática. Então, a verdade não serve para aqueles que querem explorar, a verdade machuca, quem está querendo enganar alguém. Tem gente que até hoje não pode olhar para os 10 mandamentos que abaixa a cabeça, mas um dia vai tentar, pelo menos começar a tentar seguir os 10 mandamentos. Aí ele fala, vou para aquele que me enviou. Vou para aquele que me enviou. Então, aqueles que dizem que Jesus é o próprio Deus, já encontram aqui uma frase que diz, não é bem assim. Ser enviado de Deus, não ser o próprio Deus, não é ser. Agora, que ele é o delegado, que ele é o verbo, sem dúvida nenhuma. Mas todo mundo que volta para o plano espiritual, será que volta a ser Deus em Deus, todo mundo? Jesus foi para o plano que ele já era. Então, na sequência, já no capítulo 8, o que de vós outros está sem pecado, que atire a primeira pedra. Quanta coisa embaixo dessa frase. Não importa se a mulher que é adúltera, é o tema em si que fica valendo e que fizeram questão de colocar. Quem não tem pecado que apedreje, jogue a primeira pedra. Levanta a mão quem não tem pecado. O mais certo é deixar bem claro, bem sonoro. O certo é perdoar. O certo é ensinar onde é o certo, para que possa caminhar o bom caminho, né, não? Tá aí a frase. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Jesus pronunciando isso. Eu a ninguém julgo. Justo ele, dom sem medida, sabendo de todos um por um. Mas ele deixa bem claro, deve ter dado exemplo desta frase muitas vezes, e João Evangelista coloca, porque Deus não é pai especial de ninguém, é necessário que ele, que é a justiça impoluta, que julgue. Eu não julgo ninguém, ele pronunciou. E muito pelo contrário, quanto ao erro, ele deixou a frase, conhecereis a verdade vos libertará. O que significa a liberdade? Conheça tudo que Deus é, para se libertar do pecado, do erro, livre de ter que reencarnar de novo. A verdade vos libertará. Nenhum compromisso negativo perante Deus. Não tome a verdade, a mentira como sendo a verdade. Muitos foram esfolados falando a verdade porque não convinha que muitos escutassem. É a história da humanidade. A evolução é lenta, tudo vai mudar. Aí, veja só, os fariseus
no capítulo 11, já caminhando para toda aquela cena horrorosa de condenação de Jesus. Os fariseus formaram um conselho para matarem Jesus. E inventou aquela pessoa que compilou, ou aquela pessoa que adulterou, que Caifás profetizou a morte de Jesus em benefício da nação. Como assim? Caifás deu a palavra de ordem, liquidem Jesus para salvar a situação, era dele. O inimigo do povo, do profetismo, o profetismo estava sendo seguido, o pessoal dos templos que desviavam essas atenções desse foco que Jesus estava entregando, fizeram isso, recomendaram que vou salvar a pátria matando. Ai, ai, mas enfim, é bom estudar para saber como andaram metendo a mão, colocando umas frases, justo Caifás. E ele, no capítulo 12, diz: Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus disse, se referindo a Deus, vida eterna. Nós somos eternos, somos centelhas de Deus, e ter vida na Bíblia inteira significa não ter a segunda morte, por exemplo. Quando eles dizem está morto, significa não aparece no mundo espiritual como alguém que trabalha, que tem luz. É bem outra coisa. Então, aí, desde o início, ele diz, aquele que executa a lei de Deus. Ele mesmo diz, eu não vim para derrogar a lei de Deus, eu vim para dar cumprimento dela. Todos os Cristos que são moldes nos vários planetas infinitos de todas as galáxias, um Cristo é destacado para ser a lei viva. Isto é, do formato de sair da teoria para a prática, em todo o infinito. Para estar com Deus, ninguém precisa fazer nadinha mais, só imitar. As frases que ele pronunciou, não vou ficar lendo, seria bom que todos lessem, porque lendo a gente pode reler e reler, parar um pouquinho para raciocinar, pensar. Jesus viveu a lei. Se viessem 1000 Cristos, 1000 repetiriam essa frase. Esta lei é dos mundos e das humanidades, não é só da Terra. Muito bem, a frase do capítulo 13. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, já na véspera de ser levantado na cruz. Vós deveis também levantar os pés uns dos outros. João deu este testemunho, estava presente. Testemunho de simplicidade, de humildade. Ele fez isto. Todos lavavam os pés na hora de subir para comer. Ele fez isso num sentido de renúncia, de perdão. Por que perdão? Porque ele sabia. E lá no meio estava aquele que trairia, daquele que trairia 3 vezes, enfim. E ainda tem hoje que diz, alguém que diz, sou a santidade infalível. Jesus lavou os pés dos seus companheiros. O exemplo não é para a gente ficar lavando o pé, é como é que anda a nossa humildade. Ele próprio avisou dentro desse momento que ele comia com todos. Aquele que come pão comigo, naquela refeição, levantará contra mim o seu calcanhar. Lá para trás, em Salmos, levantar o calcanhar é trair. No caso, levantará o calcanhar, levantou mesmo, porque Judas se enforcou, o calcanhar dele ficou no ar. Ele foi traído pelo sinédrio, ele não queria,
que isso acontecesse. Por isso ele se matou. Traidor não se mata. Aí vamos à parte, mas muitas partes tem falando sobre a revelação, sobre as mediunidades, sobre os tipos de mediunidade. Falamos há pouco tempo atrás sobre Jesus, o médium. Colocamos muitas mediunidades para serem lidas, prestadas atenção, mas tem outras, né? E ele fala o Consolador. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. O Consolador vai ser enviado por Deus em nome de Jesus. O Consolador é que vai ensinar todas as verdades. Vai abrir os dois planos. A comunicabilidade entre os dois planos, os dons mediúnicos, farão com que aqui, ali, acolá, lá longe, no planeta inteiro se levantem portadores destes dons e foram tornados públicos para justamente sabermos pela revelação a verdade. Tudo aquilo vos fará lembrar tudo aquilo que vos tenho dito. É na revelação que ele trouxe. Então, entendendo a palavra revelação e tudo aquilo que Jesus fez depois de desencarnado. É esta a revelação, a mediunidade posta em prática. Uma certa hora, no capítulo 15, está ali: vós sois meus amigos se fizerem o que vos mando. Para a mãe ele falava: mulher, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a lei e a praticam. Ele não queria falar nada de contra a grande mãe, mas ele exaltou aqueles que ouvem a lei e a praticam. Ela sabia muito bem do que ele estava falando, não ficou ofendida. Então, apelou para as obras. Mais uma vez, ele deixa avisado que não interessa andar atrás de mim, é praticar pelas obras, se fizerdes o que vos mando. Exemplos de vivedor da lei deixou escritos. Sabe para quê? Para nenhum deles gritar: Senhor, Senhor, nas trevas. Que quem erra vai descer, menos ou mais fundo, menos ou mais escuro, desce. Ele se mostra aí o guia da humanidade que ele foi. E será sempre. Ele recomenda o tempo inteiro: amem-se uns aos outros. E avisa também, o pessoal começa a chorar, a despedida ali deve ter sido desesperadora, e ele fala: mas se eu não for, não virá o Consolador. Se eu não for, porque eles sabiam que ele voltaria depois da morte. Não acreditavam muito, nem sempre, né? Os Tomés da vida. Mas ele voltaria. E aí batizaria em espírito, ou seja, traria para todos, fundindo os dois planos da vida, abrindo o portal. Não tem mais separação. Mundo espiritual e mundo da carne material. O dom mediúnico. Muitas manifestações do dom. Mergulhando a humanidade no conhecimento das grandes leis. Tem no livro A Bíblia dos Espíritas, que o nosso grande irmão Oswaldo Polidoro escreveu, uma belíssima explicação sobre a missão do Consolador, a missão dos dons na carne, a Bíblia dos Espíritas. Ele próprio, Jesus, diz: eu tenho muito para vos dizer ainda, vós não podeis suportar agora. Elias voltará e repor todas as coisas no lugar. Justamente, tudo que Jesus deixou foi conspurcado. Elias teve que repor as coisas no lugar. Até dos evangelhos ele teve que ficar apontando: espia bem, alô, acorda, veja que não é muito bem assim. Ele nos
adverte. Adverte. Elias voltou. E o Espiritismo está aí, porque ele foi o Kardec, o caminho do Senhor está de novo, e vamos nós. Ele vai anunciar as coisas que estão para vir. E depois disso, que ele fala, estou para ir para poder vir o Consolador, ele pronuncia as palavras de despedida dele. Passa por tudo aquilo que passou e na hora de perguntar, Pôncio Pilatos lava as mãos e ele fala, Jesus fala, eu não vou derrogar a verdade, não vou, eu vim para dar testemunho da verdade. Pôncio pergunta desesperado, que coisa é essa da verdade? Buscai o reino de Deus e sua justiça. É ele explicando, não naquela hora, sempre que ele explicava. Buscai o reino de Deus e sua justiça, tudo o mais tereis por acréscimo. E nosso irmão Oswaldo Polidoro explica assim melhor, como o peixe não pode viver fora d'água, o Espírito Filho também não pode viver apartado do Espírito Pai. Quanto mais se infusar o Filho no Pai, tanto melhor. Esta coisa é a verdade. Já no capítulo 20, no finalzinho, ele já foi crucificado, foi posto na caverna, aí as mulheres vão passar o perfume no corpo, como é costume judeu, trocar os panos para o enterro definitivo, e Madalena vê 2 anjos de branco, e Jesus aparece ali, que ela conversa, e um deles era Jesus, e ele aparece primeiro para Maria Madalena. Primeiro para uma mulher? Primeiro para Maria Madalena, não para a mãe dele? Pois é, a mãe nunca deixou de ver Jesus o tempo inteiro. Mesmo ainda em vida, quando ele estava longe, ele aparecia diante dela, cumprimentando, cumprindo o dever celestial de ser um filhão. Mas ele falou para Maria Madalena, sim, em público, para que ela fosse dar a notícia em primeira mão, em público, porque nesta hora ele apelou, deu lição de humildade de novo, recomendando a obrigação de ajudar os irmãos pecadores penitentes. Faça com que nesta hora ela apareça, porque ela se fez penitente, começou a trabalhar muito doutrinariamente. Ela era muito vidente e trabalhou muito junto aos leprosos, então ele deu a ela esse galardão, vai lá e avisa que eu estou de volta. Ela já era um apóstolo da verdade, do bem e do bom. Não conheço ninguém que gostasse mais de colocar a mulher no devido lugar do que esses 2 espíritos, tanto Elias, com os diversos nomes, como Jesus, com os diversos nomes, sempre colocaram a mulher no devido lugar de respeito. Devo falar a vocês que hoje estamos na Instrução Divinista 96, e falar sobre este momento, eu falei 2 vezes com bastante detalhe, no número 10, que foi feito num dia de Páscoa, com os detalhes, e no número 60, onde eu menciono os dias entre o desencarne de Jesus e o retorno para fazer o derrame de Pentecostes. Então foram dias e dias que ele trabalhou no meio da família, vale a pena irem até lá para verem os detalhes. Então, João 21, no capítulo 21, ele fala ressurgir dos mortos. Ressurgir dos mortos. Esse era o vocabulário que se entendia quando alguém, como Jesus, reapareceu como espírito. Não é ressurgir do corpo, como acreditavam os egípcios.
Tanto é que eles guardavam embalsamado em grandiosos palácios, pirâmides. Não, não. Como o espírito é imortal, ele ressurge vivo. Ter a segunda morte é estar num lugar que não se pode acessar, escuro, trevas. Jesus falou muitas vezes que para Deus não há mortos, todos são vivos e todos são como anjos no céu. Por que diz isso? Porque Deus sabe que cada um pagando não deve mais. Mudando de pensar, mudando de comportamento, vai subir, evoluir e vai voltar a Ele. Então, todos são meus filhotes, todos voltarão a mim. Mas Jesus tinha sempre anjos e espíritos subindo e descendo sobre ele para fazer os trabalhos. Muitos videntes viam as ajudas que vinham. Então, não existe quem não ressurja dos mortos depois da morte física. Nós, espiritualmente, reaparecemos no mundo espiritual. Largando a carne, a gente ressurge, merecendo não ir para as trevas, provisoriamente, porque pagando ressurge, mas o gostoso é poder dizer ressurgir na luz e na paz de Deus, não é? Então vamos caminhar para o final. No capítulo 21, eu vou contar para vocês como foi o finalzinho, a terceira vez que ele aparece diante dos apóstolos, o Pedro e os amigos dele, sabem que ele era pescador, sabem que ele traiu 3 vezes. Ele e os amigos vão pescar, não pegaram nada, nada. E já de manhãzinha estão voltando com o barco. Jesus se apresenta para eles, eles estão vendo que Jesus está numa fogueirinha, fritando um peixe, eles sabem. E ele gritou: tem alguma coisa para comer? E eles dizem: não, não pescamos nada. Então Jesus grita da praia para eles: lancem a rede do ponto onde vocês estão para o lado direito do barco. E vieram 153 peixes grandes, tão grandes que tiveram medo que a rede arrebentasse. Então, aqui aparece uma coisa que eu preciso explicar para vocês. João Evangelista, o tempo todo que ele fala dele próprio, ele diz: aquele discípulo a quem Jesus amava, isto é real, e ele não queria dizer eu, João. Ele dizia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quando lerem esta frase, é João dizendo: estou aqui. Então, ele disse ao Pedro: é Jesus que está lá. O Pedro pula no mar e deixou os outros puxando a rede, que desespera. Ele amava, todos amavam Jesus. E ele pulou, correu, e Jesus então falou: venham, venham comer. E nenhum perguntava: é Jesus? Porque eles sabiam que é, mas não queriam perguntar: quem és tu, sabe? Sabendo que ele era. Então Jesus entregou o pão que já estava pronto, pegaram os outros, deu pão a eles. Era a terceira vez que ele se manifestava comendo entre os discípulos, conversando para combinar como seria o dia do Pentecostes. Depois do jantar, Jesus falou a Pedro: Simão, Simão Pedro é o nome dele. Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que a estes? E o Pedro respondeu: sim, senhor, o senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus responde: então apacenta meus cordeiros. Ele não falou que ele era o pastor? E que todos são as ovelhas dele? Pedro, apacenta meus cordeiros. 3 vezes ele repetiu esta frase e Pedro repetiu a resposta: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Por que 3 vezes? Porque 3 vezes foi o número que Pedro traiu ele. Por 3 vezes ele negou. Não traiu, negou. Você é discípulo de Jesus? Não, não. Vê como as coisas acontecem?
Na verdade, eu te digo, Pedro, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, ou seja, enrolava a si próprio no manto que eles usavam, e você andava por onde queria. Agora, quando for velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirás. Ele já entendeu que seria crucificado. E te levará para onde tu não queres. Disse isso significando que com a morte haveria ele de glorificar a Deus. João escreveu isso. E disse, depois de dito isto, segue-me. E Pedro se voltou para aquele que estava seguindo ele, aquele discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia recostou, podem ver, nas ceias da Santa, nas figuras da Santa Ceia, alguém está recostado no peito de Jesus, é João. E ele disse, Senhor, quem é aquele que vai te trair? E Pedro, vendo João, disse a Jesus quem era. Vendo João, ele já desconfiou e já soube quem é. Aí disse Jesus, ele perguntou, e deste? Falando, apontando para João, o que o Senhor vai dizer? E Jesus respondeu que ele queria saber se eu vou morrer perseguido, já entendi, mas e João, que o Senhor ama tanto? Jesus responde, se eu quero que ele fique, até que eu venha, que te importa? Segue-me tu? Divulgou-se então entre os discípulos que João não desencarnaria, de fato foi o único apóstolo que sofreu perseguição sim, mas foi só preso na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, e depois voltou para Éfeso, onde ele fugiu com a grande mãe para proteger ela, Turquia. Então ele já ficou sabendo que João não desencarnaria e que Pedro também desencarnaria. Então, ele termina João, este evangelho, dizendo, este é o discípulo que testifica estas coisas e escreveu. E sabemos que o seu testemunho é ter verdadeiro. Ele diz, o que eu estou falando é verdade. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Olha o que ele diz. E se cada uma delas fosse escrita, eu acho, ele diz, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter tanto livro que teria que ser escrito. Não deixem de ler tudo aquilo que João deixou escrito e os demais, porque este evangelho não é igual aos demais. Fica aqui, então, essa quantidade de dicas que eu dou para que vocês entendam este evangelho que traz o Jesus mais na parte espiritual. O Jesus que trouxe a doutrina, as frases que ele pronunciava, foi João que deixou. Não deixem de ler.